Doutor Agripino, por favor, para quem não te conhece, fala um pouquinho da sua formação. A paz, irmãos. Para quem não me conhece, meu nome é Agripino Alexandre dos Santos Filho. Eu sou procurador do estado de Sergipe e estou na coordenação. Falando muito alto, aprendi com o meu pastor, entendeu? A gente tem que ter a sabedoria de não revelar, não antecipar algumas coisas, mas já está pronto. Eu espero lançar, inclusive, aqui com os irmãos. Então, a minha formação resumida é essa. Amém. Doutor Agripino, eu vou te fazer uma pergunta assim de maneira bem direta. Por que um cristão não deve ser comunista? Veja, um cristão verdadeiro, ele não tem nenhuma possibilidade de ser comunista, porque há uma incompatibilidade lógica entre a doutrina comunista e o cristianismo. É uma questão lógica, é o princípio aristotélico do terceiro excluído. Uma afirmação só pode ser verdadeira ou falsa. Se uma afirmação é verdadeira, sua negação é falsa, e vice-versa. Isso é a base da lógica aristotélica. Então, ou o comunismo é verdade e o cristianismo é falso, ou o cristianismo é falso e o comunismo é verdadeiro. Não há como você compatibilizar os dois ao mesmo tempo. Por quê, meus irmãos? Compreendam. Na base da ideologia comunista está uma filosofia chamada materialismo histórico e dialético. Materialismo. Então, a dimensão espiritual é excluída. Você retira Deus do trono e coloca o Estado. O Estado é o provedor, o Estado é o salvador. É através do Estado que o ser humano constrói a sua salvação e constrói ele próprio o seu paraíso aqui na Terra. Essa é a ideia. Dentro da ideologia comunista, a religião, a dimensão espiritual, ela é chamada de ópio do povo. Por que ópio do povo? Que anestesia o povo da revolução comunista que lhe trará o paraíso. E fica esse povo esperando a volta desse tal de Jesus, sabe lá quando ele vai voltar, para levar para um paraíso no céu. Enquanto isso, o povo não alcança o seu paraíso, não constrói o seu paraíso aqui na terra. Agora, doutor, por isso então que muitas pessoas durante muito tempo diziam que o cristão ele é alienado, porque ele deixa de viver na visão do comunismo, deixa de viver uma vida aqui na terra. Exatamente. E não importa se vai vir luta, problema ou não, porque ele está sendo induzido a ter sempre uma esperança para o depois. Não é isso? Por isso que nos chamavam de alienados. Não tenha dúvida, pastor. A lógica do comunismo é a construção da história pelo próprio homem. O homem constrói a si mesmo. Ele não precisa de Deus, não precisa de Cristo. A sua salvação é construída aqui mesmo. E o cristão, para poder ser comunista, só há duas possibilidades. Ou nunca leu a Bíblia. Aliás, 3. Nunca leu a Bíblia, leu a Bíblia e não entendeu nada, ou nunca leu uma letra do que Marx escreveu. Vou fazer um desafio para você. O desafio é para cada um aqui individualmente. Um dos textos básicos do comunismo foi lançado logo no começo, um pouco antes da Revolução Comunista 17, se chama Manifesto Comunista. Esse texto, originalmente, era um panfleto que Marx produziu para distribuir na porta das fábricas, para os operários. Então, ali está o resumo objetivo do que é o comunismo. Qual é o meu desafio? Quem não quiser comprar o livro, é só digitar, entre aspas, em qualquer buscador da internet, Manifesto Comunista, que você encontra o texto gratuitamente. Então, eu desafio você a ler. Mas, como o pastor já falou aqui, já que você vai tomar veneno, tome o veneno com o antídoto do lado. Então, qual é o meu desafio para você? Leia o Manifesto Comunista com a Bíblia do lado. Pronto. É só isso que você vai fazer. E peça a Deus sabedoria. A Bíblia nos ensina que Deus não nega sabedoria a ninguém. Peça sabedoria e leia. Valendo. Olha, o Manifesto Comunista diz isso aqui. A Bíblia diz o quê? E pronto, é o que basta. Veja a parte que o Manifesto Comunista fala da gente. Ele fala das igrejas, aí pronto. Aí você veja se é possível que um cristão seja comunista. Não é. Detalhe importante. Aí essa visão desse comunismo que nasce lá atrás. Nos dias de hoje, nós continuamos a perceber as ideias daquela época, nos dias de hoje, e por isso continua se contrapondo a uma visão cristã? Meu pastor, meus irmãos, compreendam o seguinte:
uma serpente, ela pode até trocar de pele, mas ela não troca de caráter. Ela continua sendo serpente. Então, o comunismo, ele fracassou em todos os aspectos, filosófico, social, econômico, todos os aspectos. Onde ele foi implantado, só produziu miséria, violência e muitas mortes. Nenhuma ideologia política na história humana matou mais do que o comunismo. Mais irmão, e o nazismo, terrível, uma doutrina maligna. Mais de 6 milhões de pessoas mortas em campos de concentração, fora as pessoas que morreram durante a Segunda Guerra Mundial. Milhões. Não chega nem a arranhar o número de pessoas mortas por países que adotaram a ideologia comunista. Só a União Soviética, né? A Rússia stalinista, só Stalin atribui-se a ele algo em torno, porque como é poucas fontes, mas se atribui aos historiadores algo em torno de 50 milhões de mortos, entendeu? Digite da internet a palavra Holodomor, com H, Holodomor, e veja o que é o comunismo na prática. Então, hoje, algumas pessoas, inclusive crentes, pessoas do nosso meio, se deixam enganar, porque eu falava isso com o pastor logo cedo. Os comunistas de primeira base, lá, Marx, Engels, eles eram claros. Eles falavam abertamente do que queriam fazer. Os atuais viram que não dá certo. Se falar, ninguém vai querer. Então, tem todo um marketing que faz você pensar que comunismo tem a ver com justiça social, com solidariedade. Alguns aqui já devem ter ouvido até pessoas dizendo que Jesus era comunista, porque ele dividiu o pão. Gente, comunismo não tem nada a ver com justiça social. Comunismo tem a ver com controle social, tem a ver com violência, tem a ver com opressão, tem a ver com perseguição de líderes religiosos. Todo país que adotou o comunismo perseguiu a igreja. Pode pesquisar, está no livro de história. O que acontece com os líderes religiosos em países que são comunistas ou que estão implantando o comunismo? Os líderes religiosos são presos, são proibidos de sair do país, têm o passaporte confiscado, tomam o telefone celular, ele é amordaçado, ameaçado, indiciado. É isso que acontece em países que já são comunistas ou estão implantando o comunismo. Então, não há, meu irmão, não se deixe enganar pelo fermento, entendeu? Desses sacerdotes de Baal modernos. Doutor Agripino, não há como compatibilizar. Qual a visão do comunismo em relação à família? Veja bem, a lógica é a seguinte, vejam só. A família é a base da propriedade privada, dentro dessa lógica. E a propriedade privada, ela tem que ser destruída, porque se o Estado é colocado no trono, no lugar de Deus, tudo é do Estado. É uma consequência lógica. O Estado substitui Deus dentro da ideologia comunista. Então, tudo pertence ao Estado, que vai prover as necessidades dos seus súditos. A lógica comunista é essa. Então, você não pode ter propriedade privada. E se dentro da concepção comunista a família é a base da propriedade privada, eu tenho que destruir a família. A ideia é a seguinte: 4, 5 anos de idade, os filhos têm que ser retirados dos pais. Porque educar uma criança é algo tão importante que tem que ser responsabilidade do Estado. Essa é a lógica comunista. A família monogâmica é vista como algo ruim. A partir daí você tem a inversão dos papéis. O comunismo, ele enfraquece o homem, masculiniza a mulher e bestializa os dois. Entendeu? Para quê? Para que não possa educar o filho, para que o filho seja do Estado. Então, quando você vai desdobrando, quando você vai aprofundando as consequências dessa filosofia materialista que a gente falou no começo, é absolutamente impossível de você ser um cristão genuíno, verdadeiro, não apenas um ouvinte da palavra, mas um praticante da palavra e ao mesmo tempo praticante do comunismo. Você faça a sua escolha, meu irmão. Aí é livre-arbítrio, né? Nos dias de hoje, a respeito do que nós vemos, a respeito das leis que estão tramitando, o que nós vemos assim de leis que de fato agridem a nossa visão enquanto cristãos, nossos valores, nossos princípios, e que de repente as pessoas não ficam sabendo que isso está acontecendo? Meus irmãos, aí a gente tinha que transformar, para responder essa pergunta do meu pastor, tinha que transformar aqui numa vigília, porque é muita coisa. Eu só vou ficar dentro disso que nós falamos. Existe um livro dentro do direito civil chamado Direito de Família. Você observe a fragilização da família.
do modelo tradicional de família cristã. Não é só fragilizado juridicamente, é ridicularizado. Já há decisões judiciais reconhecendo laços que eles chamam agora de trisal, quadrisal e não sei o que lá, entendeu? Que outra coisa, minha irmã, observe um detalhe, as minhas irmãs aqui que são a parte inteligente, a parte mais inteligente da igreja, preste atenção, toda vez que tem essa história de trisal, quantas vezes você ouviu 2 homens e uma mulher? Quantas vezes? Pode até ter, porque o negócio está tão... Mas eu diria que na quase totalidade das vezes que essa história aparece, é um homem com 2 mulheres. Ou seja, a ideia é você normalizar o adultério, normalizar a amante. A ideia é essa. E onde é que isso dignifica a mulher? O que eu fico mais triste, pastor, é que o marketing hoje, é como eu falei, os comunistas eram tão pervertidos no começo como são hoje. Mas pelo menos no começo eles eram mais verdadeiros, eram diretos. Hoje não. O pessoal esconde. A pessoa faz um negócio desse e diz que está lutando pelo direito da mulher, pelo direito de você ser amante. Olha, que negócio bonito, é como o aborto. Rapaz, é de um grau de maldade, pastor, você chamar aborto de direito reprodutivo. Veja, o camarada está matando a criança no ventre da mãe e chama isso de direito reprodutivo. Como é que é direito Exatamente reprodutivo se vai matar? Você está entendendo a situação? Mas isso é repetido tanto. Você tem uma mídia, uma grande mídia, com algumas exceções honrosas, mas que fica fazendo uma verdadeira lavagem cerebral. A gente é visto como fanático religioso, pessoas que são manipuladas. Esse povo aí, o que é uma igreja evangélica na grande mídia? A igreja evangélica é um bando de idiotas manipulados por um pastor ladrão. Essa é a imagem que passa para a grande mídia. É isso que nós somos, e nós não somos isso. Mas tudo isso está escrito. Uma palavra do pastor que eu fico escutando, ele vai jogando aqui, eu fico pegando aqui e tal, que ele falou já hoje. Nós temos que ter consciência de que tudo isso está escrito. Satanás, como eu já disse aqui, a Bíblia, ela dá um spoiler. Lá no finalzinho do livro tem spoiler. A gente sabe o final. Tudo que vai acontecer a gente já sabe. Agora, nós não podemos nos acomodar, como disse o pastor. A gente não pode se acomodar. Cada milímetro que a igreja recua, o inimigo avança e destrói uma alma. A questão é essa. Não é só uma questão de política, não é só uma questão social, é sobretudo uma questão espiritual. Nós temos uma missão. A nossa função aqui é o ID. É ir por todo mundo e levar o evangelho a cada criatura. Então nós temos que participar da política, porque se nós não falarmos de política hoje, nós certamente seremos proibidos de falar de Jesus amanhã. Pegue sua Bíblia, compre uma passagem aérea, vá para a China, chegue numa praça em Pequim, qualquer uma, você escolhe, tem um monte lá. Suba num banquinho e comece a ler a Bíblia. Aliás, para entrar com a Bíblia lá já vai ser complicado. Você vai ter que entrar com a Bíblia escondido. É. Se você conseguir não ser preso com a Bíblia na alfândega, tente ler a Bíblia em qualquer praça da China e depois você me conte. Quer dizer, não vai contar, porque na melhor das hipóteses você estará preso. Na melhor das hipóteses, se você der sorte. Entendeu? Porque provavelmente você poderá até ser morto. Tem genocídios acontecendo hoje. O pessoal fica falando dos cristãos que foram jogados, dos mártires que foram jogados aos leões. Tem gente sendo decapitada hoje. Genocídios inteiros, cidades inteiras. Por quê? Porque não negaram a sua fé. E a gente aqui sentadinho no ar-condicionado, numa boa, nesse ambiente maravilhoso, e fica com medo de falar, fica com medo de participar. Não vou falar, vou ficar quieto. E lá os nossos irmãos sofrendo todo tipo. Pessoas na China, grupos religiosos, pequenas igrejas, vamos dizer assim, quase que no estilo das igrejas primitivas, eles trocam folhas da Bíblia. Verdade. Folhas de um para outro. Porque não pode ter um livro, né? De repente uma folha ali, se tiver alguma blitz, alguma coisa, você pode ali amassar alguma coisa e tentar se salvar. Engolir, como alguns fazem. Como algumas pessoas fazem. Amassam, então é isso, engole. meus irmãos. Para finalizar aqui, porque os irmãos sabem que se me deixar com o microfone na mão, a gente não sai daqui, pelo menos, né? Os irmãos já me conhecem. Então, para finalizar isso, é absolutamente impossível um cristão verdadeiro ser ao mesmo tempo cristão e comunista. É uma escolha. E que Deus dê a vocês a sabedoria de fazer a escolha correta.
abençoe.